E aí, torcedor tricolor, beleza? São Paulo enfrenta hoje o Internacional no Morumbi às 18h15 pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo é o 14º colocado com 34 pontos e o Inter é o sexto com 41. É um jogo difícil para o São Paulo, porque o Inter tem a segunda melhor campanha no segundo turno, então o Inter vem bem nesse segundo turno e o São Paulo continua um campeonato bem irregular desde o início. É lógico, o Rogério chegou agora, né? São 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota, né? Ou seja, continua com campanha irregular, mas enfim, mas chegou há pouco tempo. Eu já achei que já deu uma boa melhorada no time, pelo menos do que vinha jogando com o Crespo. São Paulo fez um bom jogo contra o Ceará, empatou no Morumbi, mas teve bastante chance de gol. Contra o Corinthians, dominou o jogo inteiro e ganhou. No último jogo não foi muito bem contra o Bragantino, mas pelo menos em relação a que jogava com o time do Crespo, teve bastante chance de gol. Só que a gente tinha o Pablo, né? O Pablo perdeu aquele gol incrível lá debaixo do gol. Enfim, o que o Rogério também poderia fazer é não colocar mais o Pablo, nem o Vitor Bueno, nem o Éder, né? Coloca o menino da base lá, o Juan, tá fazendo gol na base. Tem o Pedrinho, que é camisa 10 também na base, podia puxar profissional. Até porque o São Paulo não briga por praticamente nada no campeonato, a não ser tentar sair da zona de rebaixamento e tentar buscar uma vaga aí na Libertadores. E a vaga na Libertadores não tá difícil, cara. Pega o Internacional que tem sexto, nesse momento são 7 pontos que tá diferente pro São Paulo. De diferença pro São Paulo. Mas se o São Paulo ganhar já vai cair pra 4, então não tá distante. É do mesmo jeito que ele também não tá distante da zona de rebaixamento. Mas eu acho que o Rogério podia já. Esses caras aí que não vira nada, que nem eu falei, Pablo, Vitor Bueno e Éder, por exemplo. E já começar a trazer uma molecada do sub-20 aí pra jogar, ou de repente algum do sub-17 se tiver talento, lógico, pra colocar, porque eu acho que o São Paulo tem que fazer uma reformulação grande no elenco aí, principalmente esses três tem que sair fora e mais um punhado deles aí, que não vem jogando nada no São Paulo. E o São Paulo apostar mais na base, porque fica conta que nem gastou uma nota no Pablo, o Pablo não consegue jogar. São Paulo podia tentar negociar ele com o Atlético Paranaense de volta, já que ele foi lá bem no Atlético Paranaense, é provável que o Atlético Paranaense aceite ele de volta aí de repente. Enfim, até se especula que o Nicão do Atlético Paranaense vem pro São Paulo. Eu não traria ele, cara, porque eu acho que é mais um jogador que vem para ser um jogador normal no São Paulo. Eu acho que para trazer um jogador pro São Paulo, que nem no caso do Nicão, e gastar um dinheiro nele, com um salário alto, é mais fácil apostar no moleque da base, entendeu? Pelo menos o salário não vai ser tão alto. Se o moleque começar a jogar bem no São Paulo, o São Paulo pode vender o moleque e ganhar um dinheiro, porque o Nicão já é um cara experiente, ou seja, se ele não jogar bem, o São Paulo acaba perdendo dinheiro, enfim. Então eu acho que o São Paulo tem que começar a mudar um pouco, cara, porque não dá pra ficar trazendo esses caras aqui. Nem o São Paulo trouxe Vitor Bueno, Éder e Pablo, se você juntar os três não dá um, então não compensa, beleza? Mas falando do jogo de hoje, o São Paulo tem alguns desfalques, né? O principal dele, na minha opinião, é o Caleri, que faz muita falta ali no ataque, apesar do Rigoni estar voltando hoje. Mas o ideal seria ter os três ali na frente, né? O Luciano, o Rigoni e o Caleri. Então o Caleri vai fazer muita falta, o Luan continua fora, já faz um tempinho que tá fora, o Galeano também não volta a jogar tão cedo, porque operou, né? Enfim, e o Nestor também é um provável desfalque do jogo de hoje. Então o Nestor, que talvez seria titular no jogo de hoje, é provável que o Benítez jogue titular. Eu já escalaria o Benítez desde de cara, porque eu acho que o São Paulo precisa ter um jogador ali que arme a jogada, de criatividade. E o Benítez é o único jogador que o São Paulo tem nessas características. Porque se fica colocando o Nestor e o Lisieiro ali no meio de campo, e o Igor Gomes, e o Sara, querendo ou não, os quatro é praticamente ali o mesmo estilo, cara. Né? Não tem esse estilo de armação de jogada que nem tem o Benítez. Então o São Paulo precisa ter um jogador diferente ali no meio de campo. Senão fica muito burocrático o time. Entendeu? E aí fica chato de ver jogar, porque fica só aquele toquinho de lado. O Benítez não, o Benítez dá uns dribles, dá um passe diferente, dá um passe no meio de um monte de jogador para alcançar o atacante. Enfim, que nem ele deu no clássico contra o Corinthians lá, que anulou aquele gol incrível do Luciano, que na minha opinião não estava impedido. Mas enfim, mas deram impedimento. Você viu o passe que o Benítez deu pro Luciano? É outro jogador, cara, é outro nível. Então, é complicado. E outra coisa, estão falando aí que o Benítez está sendo sondado pelos três grandes de São Paulo, né? O Palmeiras, o Corinthians e o Santos, ou seja, os três rivais de São Paulo. E se ele acabar não tendo oportunidade no São Paulo, cara, ele vai acabar saindo para outro time e depois chega no outro time lá e ainda joga bem exatamente contra o São Paulo. Porque se ele não tiver oportunidade, ele vai embora mesmo, cara. Entendeu? Se o cara não tem nem a chance de jogar e um monte de cabeça de bagre aí que nem o Pablo vive jogando de titular, o cara vaza, que nem no último jogo. Deixou o Benítez no banco, o Rogério, para colocar o Pablo. Cara, o Pablo a gente sabe que não vai dar em nada. O Pablo é muito ruim. Então, tomara que o Rogério também não coloque mais o Pablo. Porque, cara, não dá. Tem que negociar esse cara. Esse cara é muito ruim. Beleza? Então, o São Paulo precisa vencer o jogo hoje para poder avançar na tabela. Depois, o São Paulo tem 2 jogos fora, né? Que é contra o Bahia no próximo domingo, dia 7. Depois contra o Fortaleza, na quarta-feira, dia 10. O jogo contra o Bahia às 18h15 e contra o Fortaleza às 21h30. Então, são 2 jogos fora.
Quanto vai em Salvador, contra o Fortaleza, lá no Ceará, em Fortaleza, enfim. É, então tem que ganhar o jogo de hoje, cara, porque querendo ou não, quando vai jogar fora, agora tem torcida, então, ou seja, antigamente quando não tava tendo torcida, nem pesava tanto, mas agora com torcida pesa. A gente espera também que a torcida de São Paulo hoje compareça pra dar uma força pro time que tá precisando, viu? Porque precisa tá apoiando, porque senão esses caras aí, tem uns caras que não correm não, cara. Tem uns caras que é difícil, só pega no tranco. Você pode ver que no jogo contra o Bragantino já teve uns caras lá que já ficavam andando em campo, enfim. O Rogério tem que ver isso aí, não colocar os caras, né? E se no caso hoje o Caleri, de repente o Rigoni não tiver 100% pro jogo, cara, não coloca o Pablo, coloca, sei lá, volta com três zagueiros, põe o Léo Pelé, coloca alguém no meio de campo, reforça o meio de campo, mas não põe o Pablo, cara. Se não tiver nenhum centroavante, eu não coloco nem o Pablo, nem o Vitor Bueno, nem o Éder, porque senão, cara, é um jogador a menos no time. Aí cada jogador tem que correr por dois, beleza? O jogo de hoje tem transmissão exclusiva do Premier e o árbitro é o André de Castro, beleza? E a gente quer espera, como sempre, né? Que não atrapalhe o jogo, porque é complicado, hein? Assisti ontem Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro, o time do Flamengo o tempo todo enrolando, fazendo cera pra caramba, e o juiz foi lá, deu 7 minutos de acréscimo, depois aumentou só mais um, enfim, o Hulk saiu bravo pra caramba, porque, cara, ontem foi o Darão que captou o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Eles permitem que os jogadores aqui no Brasil façam cera. O goleiro do Flamengo ficou enrolando o jogo inteiro, aí nos acréscimos que ele foi dar um amarelo pro cara, aí só acrescentou um minuto. Então, cara, infelizmente a arbitragem no Brasil, você tira aí uns dois árbitros no máximo, aí o resto é tudo ruim, cara. É tudo ruim. A sensação que dá que entra realmente totalmente despreparado. Tem hora que a gente não sei se é de má fé, se o cara erra porque ele torce contra o time, ele torce para um rival do time e aí ele vai apita errado, enfim. É complicado. O futebol brasileiro eu acho que teria que trazer só árbitro de fora, porque não dá, cara. Esses árbitros aqui do Brasil a gente fica muito desconfiado, beleza? Então o São Paulo hoje, a escalação do São Paulo, né, é provável, né, o Rogério, diferente do Crespo, o Rogério procura manter o time, quando ele faz substituições é uma ou duas no máximo, então o time básico que o Rogério vem, desde que ele chegou no São Paulo aí, há 3 jogos, ele vem mantendo. Então o time de hoje deve ser o Volpe, o Orejuela, talvez o Igor Vinícius, mas é bem provável que o Orejuela tenha mais um jogo aí. Até porque o Igor Vinícius entrou no outro jogo no intervalo lá, jogou bem pior que o Orejuela. Então eu manteria também o Orejuela. Até porque o Igor Vinícius já joga um bom tempo no São Paulo e até agora também não virou nada. Aí na zaga o Arboleda e o Miranda, o Léo Pelé continua de fora. O Miranda que falhou no gol do Bragantino no jogo passado, mas é um jogador que tem história no São Paulo e é bom zagueiro, né? Enfim, tem hora que ele vai falhar, mas eu também manteria o Miranda e o Arboleda. O Arboleda, na minha opinião, ainda é o melhor zagueiro do São Paulo nesse momento, até melhor do que o Miranda, porque é mais jovem, né? Entendeu? Então tem mais explosão. Você vê que o Arboleda, todas as bolas por cima ele ganha, cara. Dificilmente você vê o Arboleda perdendo alguma bola por cima. Por baixo também, enfim. É o zagueiro em melhor fase no futebol brasileiro, na minha opinião, junto com o do Palmeiras lá, o Gustavo Gomes. E o do Atlético Mineiro também é bom, o Júnior Alonso. Ontem mesmo ele tem um grande jogo. E na esquerda o Reinaldo. Então o sistema defensivo de São Paulo: Vulper, Ruela, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Aí no meio de campo bem leve, né? Já não tem o Luan, que é mais só de marcação. Então são jogadores que sabem jogar bola. É o Lisieiro, Igor Gomes, Sara e Benítez. Então, tipo assim, tem um bom meio de campo. Tem um meio de campo que sabe jogar. E aí precisa ajudar o Lisieiro aí, que é o único volante. O Lisieiro não é um marcador nato, mas sabe marcar, né? Enfim, principalmente o Igor Gomes e o Sara aí ajudar bastante ele ali na marcação. Beleza? O Benítez é aquele negócio, não é marcador, vai fazer mais aquela sombra, né? E na frente o Luciano e realmente o que deve ser a volta do Rigoni. Tomara que o Rigoni esteja bem pro jogo, porque não dá para aguentar o Paulo, né? Então, ou seja, o Rigoni e o Luciano é uma dupla de respeito. Eu espero que o Rogério não faça o que o Crespo começou a fazer com o Rigoni nos últimos jogos do Crespo como treinador, porque o Rigoni estava jogando muito na ponta direita e aí ele não rende. O Rigoni tem que jogar ali centralizado. O forte do Rigoni é o chute a gol, tanto de direita quanto de esquerda. Então a gente espera que realmente aconteça isso daí, beleza? Que Luciano e Rigoni é, seja dupla titular e consigam fazer os gols pro São Paulo, beleza? Já que o Caleri tá fora. Porque querendo ou não, na hora que o Caleri voltar é outra coisa, né? O cara em 4 jogos como titular fez 3 gols, inclusive um no clássico contra o Corinthians, enfim. Fez gol também no clássico contra o Santos, então é outra coisa, estando o Caleri no time, beleza? Então é isso aí, galera. São Paulo e Inter hoje às 18h15, esperando que o São Paulo vença, né? Como sempre, né? A esperança é do São Paulo vencer. Às vezes não acontece e que a gente espera principalmente também que os caras se esforcem, que correm, né? Porque o presidente de São Paulo anunciou aí que vai ter pelo menos uns 10, 11, 12 reforços aí pro ano que vem.
Então a gente espera que isso não afete os caras, né? Porque às vezes os caras ficam escutando que vai ter reforço pro ano que vem, aí os caras acabam não correndo como tem que correr, beleza? Então é isso daí. Que os caras tenham vontade, que espero que a torcida de São Paulo lá também, na hora que vê os caras não correndo, começa a dar uma pressão nos caras, porque os caras precisam correr, tomar vergonha na cara. São Paulo precisa classificar para a Libertadores aí. Direto vai ser muito difícil, mas pelo menos para pré-Libertadores, beleza? Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e vamos São Paulo sempre.